todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade está recebendo a Monique Larentes, que é uma publicitária, fotógrafa e uma viajante. E que também, além de viajar, ela compartilha conosco pelas suas redes sociais o seu mundo e nos dá, claro, muitas dicas. Então, Monique, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer meu também. Não te conhecia, né? É um prazer conhecê-la pessoalmente, né? Já te acompanho há muito tempo e já peguei várias dicas, né? Nos conhecemos nas redes sociais, né? Que hoje, né, tem aproximado muitas pessoas e também aproximado os destinos, né? Também. Uhum. Então, Monique, gostaria que falasse um pouquinho da tua trajetória, né? Da tua trajetória profissional e também como as viagens, né, entraram na tua vida e como tu se apaixonou pelo mundo. Acho que desde pequena eu lembro muito bem de uma professora que eu tinha de História e Geografia, sempre gostei bastante, da 7ª à 8ª série. E eu me encantava porque ela ensinava com as próprias viagens dela. Ela trazia as fotografias dela na Grécia, dela no Egito, e isso me encantava. E acho que isso me despertou aquela vontade de... eu também quero conhecer. Um dia vai chegar a minha vez. Isso aí. E eu sempre tive uma família de viajantes. Os meus avós sempre gostaram muito de viajar, meus pais também. Se tu vai na casa dos meus avós, tu vê fotos deles em lugares do Brasil, objetos, né? Que eles antigamente, claro, não deve ser tanto tempo assim, mas não era tão comum e nem tão fácil e nem tão barato. Eram dias de ônibus, né? Eles viajavam de ônibus pelo Brasil, né? E os meus pais também viajam bastante, gostam disso. E acho que também pegou aí no sangue isso. E toda a família. O meu irmão hoje mora na Irlanda, então ele também mora fora. Já seguiu o rumo dele. E tu tens uma recordação, assim, da tua primeira viagem? Ou de um primeiro momento, assim, que tu se deslumbrou para algum lugar? Ou do teu primeiro carimbo no teu passaporte? Bom, primeira viagem de quando que eu era mais nova, que eu me lembro, foi para o Espírito Santo que a gente foi uma viagem de carro, então foram vários dias, eu tinha 10, 11 anos, e eu lembro de algumas coisas que aconteceram na viagem que criança parece que não esquece, né? Então foi pra praia, algumas coisas, alguns perrengues que aconteceram, que até eu conto pros meus pais, nem eles não lembram. E eu Mas lembro. Pra ti ficou marcado. Ficou marcado, tipo, que eu pisei em cima de um peixe-espinho e o meu pé ficou todo furado. E isso me lembra muito, assim. E do carnaval lá, era carnaval e a gente ficou numa casa que passava o trio elétrico na frente, então aquilo me lembrou bastante, porque aqui a gente não tem isso, né? Então isso ficou bem de recordação. Enfim, eu respeito todas as formas de viajar, enfim, a estrutura de cada família, mas enfim, eu viajo com a minha filha, né? E eu sempre levo, né? E muitas pessoas me falam, mas ela não vai lembrar. Mas eu acho que, assim, em algum lugarzinho fica essas emoções, né? Esses laços que são criados em uma viagem. Imagina, né? Quantos dias deve ter? Uns 2, 3 dias deve demorar para ir pro Espírito Santo? Acho que até mais se tu vai parando, mas acho que em média uns 4 assim, dias. Isso, né? Fica na memória, né? Não tem como, né? Com certeza, a viagem. E eu tenho 2 irmãos, então era tudo criança. Aquela brincadeira também, muito legal. E depois, me falava qual que... O primeiro carimbo do passaporte, claro, é inesquecível, né? Foi para Orlando, para Disney, que eu planejei bastante, uns 2 anos fiquei planejando, porque eu desenhei toda a viagem, né? Como eu falo, aquela experiência completa que eu escolhi, hotéis Disney, daí todos os parques. E que planejar, pra mim, já começa a viagem no planejamento, né? Tipo, nossa! Eu já começo a viajar, quando eu compro a passagem, assim, pronto. É isso. Começa a viagem. É por isso que eu gosto de planejar um pouquinho, porque eu acho que eu sou um pouco controladora, né? Eu preciso ter tudo assim. Se eu não sei, eu vou chegar e vou fazer isso, eu já fico meio desesperada, né? Então, saber tudo direitinho é legal. E o planejamento tem isso, que tu já conhece o lugar antes de estar lá. Tu já pesquisa os pontos que vão ter perto, os lugares que tu vai visitar.
Então isso é muito bacana, tu olha fotos na internet para te ver, como é que é o lugar, às vezes para planejar para que lado tu vai ou não vai. E os parques da Disney tem muito do planejamento interno do parque, né? Sim. De quais brinquedos eu vou acessar primeiro, porque existem filas. É toda uma logística. É uma logística. Então, tu tem que pesquisar sobre os próprios brinquedos também, né? E isso, assim, por experiência, quanto mais tu organiza e mais tu planeja, mais tu pesquisa a tua viagem, mais redonda e melhor ela acaba sendo a experiência, né? Sim. Tá, então, 2 anos de planejamento, um sonho. E aí, como é que foi a sensação de chegar lá? Como é que foi a tua experiência lá? Foi. Eu acho que não tem palavras, né, pra descrever. Mágico. É mágico. E é mágico, até eu falo pras pessoas, às vezes as pessoas comentam, né? Mas tu filma e fotografa, daí tu não tá aproveitando o momento. Mas não, tu faz tudo, e hoje se tu olha os vídeos, tu chora nos vídeos também de lembrar daqueles momentos. Te reporta pro momento. Por isso que eu sou sempre a favor, não, fotografa, filma, porque... E às vezes tu filma coisas que tu vai ver depois da viagem e tu nem lembra que viu na viagem. Exatamente. Porque na viagem tu tá vendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aí vem toda a importância, né, de fotografar, de registrar, né? E aí, às vezes, numa imagem, vem toda a lembrança de um dia, de um momento, de um restaurante, de um sabor, de um cheiro. Tudo através de uma imagem, né? Porque, às vezes, depois, com muitas viagens, a gente acaba... É muita informação, né? E o HD aqui, às vezes, né? E aí, a fotografia realmente, né? Sem contar que depois de uns dias tu também começa a cansar na viagem, porque as viagens cansam, né? Como falam, às vezes a gente tem que tirar férias das férias, porque a viagem cansa. E os últimos dias tu já tá mais cansado, então tu fazer essas fotografias também te faz perceber coisas que às vezes tu não percebeu com tanta atenção. E nesses registros, um cuidado que eu sempre tento tomar, eu também uso como dica, hoje tem muito advento, né, do Instagram, de ter aquela foto perfeita, então tu vai lá, escolhe só o lugar instagramável para fotografar. Mas tem que fotografar os outros momentos também, o cachorro quente na calçada, enfim, o dia a dia, né, que, enfim, isso vai ser tão interessante depois de um tempo. Geralmente as melhores fotos são aquelas que não são pousadas, né, que tu pegou ali num momento e ficou natural, né. E organização de viagem, né? Como estávamos falando. Como é que hoje você organiza a tua viagem? Você tem um destino e procura passagem? Ou, enfim, como é que você faz na prática a organização das tuas viagens? Eu acho que as viagens me escolhem um pouco, né? Porque como eu trabalho com internet, eu tô sempre rodeada das propagandas dos marqueteiros também, né? E chegam até nós, né? Elas chegam, né? Então, quando surge alguma viagem, eu já fico de olho. Tenho algumas que eu tenho em mente, assim, uns desejos maiores que a gente pesquisa, mas também tem aquelas que surgem e a gente acaba fazendo e nos escolhe, né? Porque tem promoções, assim, que são imperdíveis, né? E aí acaba de, a gente vai. Vamos, né? Vamos, né? Nem só pensa, escolhe, bota a mala e vai. E aí, então você compra a passagem de acordo com, muitas vezes com promoções, que é o que eu faço também, eu acho, assim, muito válido fazer isso, né? Tu tem uma lista de desejos aí, conforme vai vindo uma promoção, uma coisa, pronto, é isso, vamos lá. E aí você vai e começa a viajar, começa a escolher roteiro. Hotel, geralmente depois das passagens que começa todo o resto, né? Porque daí eu já sei o período, passagem de ida e de volta, então eu já sei o período que eu vou programar, né? Daí eu primeiro faço uma pesquisa geral sobre pontos turísticos e tal do lugar, fazer uns tópicos gerais, né? Daí eu boto esses tópicos num Google Maps para ver as localidades, né? Para daí pesquisar hotel, porque eu gosto de caminhar bastante, não gosto de pegar ônibus, carro e tal, gosto de caminhar pela cidade, então eu escolho pontos que são perto, já escolho hotéis perto, né, que nem quando eu fui para Paris, escolhi um hotel que era uma quadra do Museu do Louvre, então para ficar perto daquele ponto, tanto que
Dependendo, eu pego mais de um hotel. Em Paris, eu peguei 2 hotéis. Olha que interessante, isso eu nunca fiz. Daí eu peguei um que ficava perto da Torre Eiffel também. Então, alguns dias a gente ficou naquela parte da cidade, outros dias nessa parte, né, os 2 extremos. Porque eu achei que ficava mais tranquilo, não precisava ficar se locomovendo, né, e separava o lugar por regiões, né? Vamos dizer assim. Mas essa questão do Google Maps parece primária, assim, mas na verdade, assim, é o que me ajuda muito, assim, porque tu olha o mapa, aí tu visualiza, né? Olha, eu consegui uma passagem barata para Paris, para o Rio de Janeiro, para qualquer lugar. O que tem próximo que eu posso fazer? É isso aí. Né? E aí, a partir daí, tu faz toda uma logística, né? E mesmo quando eu compro, poucas vezes que eu comprei com agência, né, que daí tu já tem um pacote fechado, mesmo assim, que nem eu fui para Curitiba, tinha um pacote fechado, mas no último dia a gente voltava depois do meio-dia, de manhã tava livre. Eu botei lá no Google o que tem perto do hotel pra gente fazer de manhã, para aproveitar todos os minutos. Tem, né? Sempre tem, né? Tem. E assim como, né, na organização é importante, é muito triste, assim, a gente voltar de um lugar e descobrir que tinha próximo, às vezes, alguma coisa e a gente não foi. Né? Claro, é um motivo pra voltar, mas enfim, né, a gente tava ali porque não ter ido, né? Sim, às vezes, por isso que é importante o caminhar, né, pela região. Às vezes tu caminha uma quadra, tinha um restaurante que tu não viu, não sabia, e às vezes tu foi lá do outro lado da cidade pra comer. E tava ali, né? E aí, você me falou dessa viagem pra Paris, né? E aí, eu acompanhei os vídeos, né, no YouTube, que também indico as pessoas a acompanharem, da Disney Paris, né? Que muitas pessoas nem sabem que tem... antigamente era chamada da Euro Disney, né? Agora é Disneyland Paris, né? Que é uma das 5 ou 6 Disneys, né, que tem pelo mundo, né? Se tu contar por região... Na verdade, tem gente que conta por parques. Daí, na Disney Paris tem 2 parques, Orlando tem 4 parques, na Califórnia tem 2... na China, Japão, Tóquio, né? E China. E tem um que é também, não sei se é na China ou no Japão, que são 2 parques. Um que é tipo uma filial, não é bem da Disney, mas o pessoal paga royalties, mas não é administrada pela Disney. Mas também tem as orientais, que daí ficam um pouquinho mais longe, né? Porque se associa muito Disney a Orlando, né? Sim. Fala Disney, vamos pra Disney, vamos pra Orlando. Muitas pessoas só conhecem a de Orlando, né? Na verdade, a de Paris é conhecida para quem não consegue o visto americano, né? Que daí é uma opção ir pra Europa, que daí vai na Disney de Paris. Ou também uma opção para quem está na Europa e tá viajando com criança, né? E daqui a pouco, porque é muito história, muito museu, enfim, que é maravilhoso. Sim. Mas assim, um dia... As crianças cansam, né? E aí, então, me fala da Disney Paris, da Disneyland Paris, onde é que ela fica, tuas dicas de lá. Na verdade, ela se chama Disneyland Paris, mas ela não fica em Paris, né? Ela fica numa cidadezinha pequenininha do ladinho de Paris, fica mais ou menos 1 hora de Paris, assim, né? Mas, como Paris é conhecida, ela tem esse nome, né? São 2 parques. Se tu comparar Orlando, claro, eles são muito menores, mas mesmo assim, eu sempre aconselho as pessoas a pelo menos ficarem 2 dias por lá. 2 dias, ó. Isso, porque tem gente que faz em um dia, tipo, sai de Paris e vai... Faz um bate-volta. Faz um bate-volta. Dá pra fazer, só que é correria, né? Sim, como eu gosto de apreciar o slow travel, assim, né? Tá muito em alta já esse termo, né? Que é o viajar devagar, né? Viajar mais lentamente, né? Sem contar que a Disney, cada detalhezinho é um suspiro, né? Então, não tem como passar rápido, tu não vai ver quase nada. Então, eu aconselho pelo menos 2 dias. Eu até fiquei 3 porque eu gosto de 1 a mais. E dá pra ir de trem, então, estando na região central de Paris, dá pra ir de trem. Tem transporte público que atende Sim, é meio chatinho porque o transporte deles lá é ruim de entender, assim. Ele é meio complicado, tanto que a gente comprou uma passagem e depois chegou lá, não era a passagem certa, teve que
pagar um extra, mas eles já estão acostumados, tanto que todo mundo deve errar, eles deviam mudar isso, porque todo mundo erra, né? Não foram os privilegiados, né? A mulher já tá lá na porta, já tirando do pessoal que... Com o negócio da multa, né? Isso é tranquilo. E então, 2 parques, e interessante ir 2 dias, se for fazer os 2 parques. E aí tem a opção de hospedagem lá também? Tem, tanto que eu fiquei num hotel da Disney lá também, mas tem hospedagens também fora. Mas eu sempre falo, eu sempre doso bastante porque existem benefícios, né, de ficar em hotéis da Disney, e muitas vezes é aquela ideia de valor e custo, né, que são coisas diferentes, que às vezes tu bota na balança e a princípio pode custar mais caro, mas o valor agregado é a experiência. A experiência, né? E se tu bota na ponta do lápis, nem é tão caro assim. Porque que nem tem o transporte gratuito para ir para os parques, o que se tu ficaria em outro hotel, tu teria que pagar o transporte para ir. Às vezes, eles fazem promoções de pacote de alimentação até que tu consegue. Então, isso é um baita benefício, porque nas viagens o que a gente mais gasta é com comida, né? Não adianta, então. E existem benefícios de fotos também, essas coisas que, dependendo do pacote que tu compra. Dá pra ver onde? No site da própria Disney? No site da Disney. Se tu vai comprar por conta, né? Senão as agências, elas falam. Senão, no próprio site da Disney, tu vê tudo. Além de ver também os brinquedos que tem, quando tu for programar, né, analisar, existe descrição de todos os brinquedos. E também existem os pacotes que tu pode comprar extra. Porque isso não só em viagens, né, mas para tudo, né? Não existe o caro e o barato, né? Existe o que, enfim, a experiência ou o produto vale, né? Isso. E o que vale do que tu quer, né? Porque às vezes me pedem, quanto custa uma viagem assim? É que o que eu escolho talvez seja diferente do que tu vai escolher. Pra ti vale, né? Pra ti, eu quero pagar essa experiência toda. Talvez tu não queira, e talvez tu vai pagar ou mais caro ou mais barato. Então é muito relativo esse negócio de valor, né? E outros destinos da Europa que tu já conhece, e nos dê algumas dicas. Eu já fui pra Londres. Falando de Paris, antes de a gente sair de Paris, além do parque da Disney, a Paris também tem o Parque Asterix, que é um parque deles, então é da cultura deles, então é muito bacana para te conhecer um pouquinho lá. É o parque dos personagens Asterix, né? Um pouquinho da infância a gente lembra, não é tão comum aqui, mas não tem nada a ver com a Disney? Não, é totalmente outro parque. E fica, não sabia nem fica até também. Ali no centro de Paris, eles têm ônibus que levam, também não fica bem em Paris, mas é tranquilo. Assim como nos Estados Unidos, também tem muito parque de diversão, né? A gente acaba citando sempre a Disney, né? Eu fui para um parque que dá umas 2 horas em Nova York, numa cidade chamada Hershey, que é do chocolate Hershey, sabe? E o nome da cidade é Hershey e o do parque é Hershey Park. Então é tudo de chocolate. Tudo do tema chocolate. Que maravilha. E é gigante, assim, meu Deus, mas nem sabia que existia, né? Então, assim, a gente às vezes foca tanto num... Por isso que é bom pesquisar coisas além do tradicional, né? Esse parque surgiu assim, de repente, ali nas pesquisas, e parece bacana. Olha. E é muito legal, só que tem um porém, né? Como é um parque menos conhecido das pessoas de fora, tanto que lá é o pessoal de Paris, o pessoal da Europa que vai lá, principalmente os franceses mesmo. E aí tá uma dificuldade que a gente encontra, que eles ainda não estão adaptados ao turismo do mundo, que eles não falam inglês. No parque, eles vêm falar contigo como se tu fosse pessoa de lá, né? Tu tá nas filas, o pessoal fala em francês contigo, eles nem imaginam que tu possa ser de outro lugar. Então ainda é meio precário, a gente tinha que ir nos restaurantes apontando as coisas, porque eles não entendiam. Mas acho que eles vão se adaptando, né? É um parque muito bonito. E no final também. sempre também dá pra se virar, né?
Tanto. Em Paris a gente foi em algumas lojas que o pessoal não sabia inglês e eu de boas. Não é assim, nem que eles não saibam, mas eles têm uma resistência em falar. Eles preferem não falar em inglês, né? Tem essa questão também em alguns... Sim, algumas pessoas falam que eles são mais... Mas eu não... dizem que eles são mais fechados também, mas na minha viagem eu não senti nada. Assim, quando a gente tava meio perdido, assim, pra encontrar as coisas, veio pessoa ajudar, tranquilo. Então... acho que eles são bem receptivos. Acho que a gente também tem que... forma também que a gente se portar. Eu acho que isso muda tudo. Exatamente. Em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive aqui, né? E como em qualquer lugar, existem pessoas que são mais antipáticas e outras pessoas que não. Então, né, em todo lugar. A gente não pode também associar isso à experiência de um lugar, né? Ou de uma cidade, né? Com certeza. E aí, me fale teus outros lugares preferidos que... Outro parque que não é tão conhecido na Califórnia, que eu fui, o Six Flags, que é um parque só de montanhas russas. Então é aquele para quem gosta de coisas radicais, porque tem montanha russa de tudo quanto é tipo. Six Flags na Califórnia, fica Los Angeles? Em Los Angeles, isso. Uhum. Legal. E é muito bacana. Tanto que tem umas, sei lá, 10 montanhas russas e tu vai em 3 e já tá, não consegue mais. Já tá na loucura. Legal. E aí tá me falando de Londres, que foste também. Fui pra Londres também. Londres tem o parque... não é um parque, né? Mas os estúdios do Harry Potter, que é onde eles gravaram os filmes. Também é muito legal, principalmente pros fãs, né? Conhecerem. Sim. É muito bacana, lá tem roupas, objetos que eles usaram no filme. Pra quem gosta de cinema também, é um prato cheio, assim, na cidade. Fora a própria cidade, né? Londres tu anda na rua, tu parece que tu tá num filme, né? Sim. Porque essa cidade respira o turismo, parece. Porque tu pensa... aquelas cabines telefônicas que aparecem nas fotos. Isso aí é só filme. Não, é as cabines da cidade. Nos bairros mais afastados estão lá as cabines, né? Não é aquela coisa montada, né? Os ônibus vermelhos que tu pensa que é só de filme. Não, é os ônibus da cidade mesmo. Assim, né? são todos assim. São todos assim. Quase todos, né? O metrô também, né? O Man the Gap, né? Então, que tu escuta nos filmes e realmente, né? Acontece. Verdade. Né? Uhum. E Londres, assim, a Inglaterra, né? Fora todo aquele, enfim... mágico da realeza, né? Da realeza, né? Que também eu acho interessante, né? A paixão deles também, né? Por isso, né? Respeito, né? Respeito. Tu vai nas lojas, tem alguma coisa tem da rainha. Sempre tem uma caneca, qualquer coisa, assim, tudo. O quanto eles valorizam isso, né? Uhum. E perrengues, né? Adoramos perrengues, adoramos histórias. Nessas tuas andanças aí tem muita história pra contar, como é que... ou algo memorável, assim, que poderia destacar. Eu acho que nunca sofri um perrengue tão drástico, né? Porque algumas pessoas mas já fui barrada na alfândega, já abriram minha mala pra ver se eu tinha droga, passaram aquele cotonetezinho nas coisas. Normal. Chegaram a passar o negócio. No lenço umedecido que eu tinha levado, pacote fechado. Talvez é algo que eles usam muito, então eles abriram a mala, passaram o cotonete lá pra ver se era lenço umedecido mesmo, então, tranquilo. Depois da primeira vez a gente já vai, né? Sim, porque por mais que tu tá tranquila, porque assim, não tá carregando nada, né, enfim. Mas fica aquele negócio. Mas fica um negócio, né, uma vez eu tava passando na alfândega e veio um cachorro pro meu lado, assim, e foi na bolsa. Eu pensei, ai meu Deus, né? Porque pensei, tá cheirando, né? E era uma banana, né? Que eu tinha pego no aeroporto mesmo, na saída, né? Pra minha filha, se precisasse, enfim. E ele, acho que, então não podia, né? Porque são produtos agrícolas, né? Não pode, enfim, né? Mas era só banana, né? Tudo bem, vai. Não é nada demais. Só uma banana. E já algumas coisas que a gente fala... assalto, não assalto como a gente conhece aqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil tu fala em assalto, já pensa em arma e coisa, né? Lá fora os assaltos são um pouco diferentes, né? Mas em Orlando, por exemplo, uma coisa que a gente não se cuidou e a gente saía na cidade com as pulseirinhas do parque da Disney, boné, essas coisas que, tipo, acusam que tu é turista, né? Sim. E chegou a parar carro do nosso lado pedindo...
pedindo, assim, uns dólares pra botar gasolina e coisa, tipo, pedindo, mas é um assalto, porque tu não tem como tu negar, tipo, o pessoal lá anda armado, como é que tu vai negar? Então, tipo, é um negocinho... E fora do Brasil tem muito furto, né? A Europa tem muito furto, né? Os Nossa, a Europa. de carteira e muitos golpes também, né? Golpezinhos, Isso. né? Então, tanto que tem que ter cuidado, quando a gente foi né? pra Paris, a gente pesquisou muito, porque lá é muito comum vários golpezinhos desses, Da né? aliança, que é famoso, né? E as pessoas juntam uma aliança, vêm e te entregam uma aliança como se fosse tua, né? E aí pedem uma gorjeta. E na verdade. Enfim, E pulseirinhas que eles vão querer te amarrar e depois flor, nunca mais. Nossa, enfim, a flor. E como tu tem que estar esperto, senão é muito difícil fugir, porque o pessoal já vem com a flor e é meio intuitivo, assim, tu pegar e quando tu vê, tu já entrou ali E eles têm toda uma artimanha, né, pra te enrolar mesmo, né? Até pedindo doação e coisa. E tu tem que ficar muito de olho. Até quando a gente tava indo pra Londres, eu acho, a gente tava passando um parque e tava com as malas, porque a gente tava indo de Londres pra Paris. E uma mulher parou assim, tipo, logo cedo de manhã, parou pedindo uma caneta. Vocês têm uma caneta? Tipo, a gente com mala e coisa, tipo, uma caneta. E tipo, tu tem que tomar muito cuidado, porque se tu vai procurar, depois ela tá de olho nas tuas malas, em alguma coisa, então... na dúvida, a gente tá longe de casa, tá numa língua de... Não dá conversa, né? Isso eu levo. Se não pergunta muito preço, não tenta levar vantagem muitas vezes, né? Tipo, eles estão oferecendo alguma... Não. Vai, obrigada, mas foi. E os teus desejos de viagem, né? Tens algum destino que tá ali na tua listinha, que tu gostaria muito de ir? Muitos, né? Todos. Todos, o viajante que é todos, né? Todos e 2 vezes. Isso aí. Mas tem alguns planejados, as Disneys orientais, né? Que eu não conheço ainda. Que daí, até antes da pandemia, eu até tava planejando, já tinha alguns itinerários, porque a ideia, quando for pra lá, é longe e caro. Então, a ideia é fazer tudo um bom tempo, né? Ficar um mês fora e fazer toda aquela parte, China e Japão. Muita coisa também que tem, né? Sim, para aqueles lados também. Tem a Índia, que também é muito bonita. Só que custa, né, as passagens. Então, tem que ser... quanto mais tempo, dilui mais o valor da passagem nos destinos. Acaba ficando mais eu tava até planejando, talvez, como vai ter conexão, talvez para uns dias na Europa e aproveita a conexão também, né? Então, tudo isso ajuda no planejamento. É legal, né? Mas aí veio a pandemia e a Disney ficou um pouquinho engavetadinha. Mas vai sair, né? Mas vai, né? E daí surgiram outros lugares no meu caminho que comecei a me apaixonar também, né? Como o Egito, as pirâmides do Egito é uma coisa que eu tenho ali, tenho até um orçamento já ali pronto para ir visitar, porque a cultura, assim, desses lugares mais antigos me fascina muito. A Grécia também, né? Que lembra muito do que a gente olhava nos livros, né? De história, aquilo lá incrível. E Nova York também, né? Que é algo... parece que é o símbolo dos... Tu pensa nos Estados Unidos, é Nova York, né? Então, aquela correria, aqueles carros na rua. Né? Energia, né? Também é esses aí que estão engavetados. Fora os que já foram comprados e estão sendo remarcados por causa, né, das fronteiras ainda fechadas. Né? Mas que vão acontecer, né? Logo, logo. Monique, te agradeço muito. Foi, enfim... Teria assunto para muito mais Nossa. tempo, né? Mas infelizmente, né? Mas já fica o convite, então, para uma próxima oportunidade pra gente conversar mais, né? Que tem muita Com coisa certeza. pra... E já convido a todos para seguir a Monique nas redes sociais, no Instagram, que, assim, tem muita dica, não só de Disney, da Europa, mas muita dica daqui, de Santa Catarina. Realmente, muita coisa. Eu até, esse ano eu comecei um novo quadro no meu canal, que se chama Conversando com Viajantes, que eu até entrevisto pessoas que estão pelo mundo afora, então pessoas que moram na Índia, que moram nos Estados Unidos, e daí troca essa cultura local mesmo pra gente porque às vezes a gente viaja e não sente aquilo que é morar no lugar, né?
Então, essa troca, mesmo que seja em conversa, também é muito legal. E eu quis trazer isso para as pessoas e agrega muito a mim. Parece que tu tá viajando, que tu tá lá no lugar, né? Então, é muito legal. Para quem quiser assistir lá também. Se inscreve aqui. Se inscreve. Vale a pena. Obrigada, Monique, e obrigada a todos. Obrigada, pessoal.